Existem palavras que a gente diz e não volta. Existem silêncios que matam mais do que gritos. Ele achava que teria tempo. Achava que depois seria suficiente. Mas depois nunca chegou. E agora, tudo o que ele tem são as últimas palavras que disse. E elas queimam todos os dias, como fogo que não apaga. Daniel tinha 52 anos e uma língua que cortava como bisturi. Ele não gritava, não precisava. Suas palavras eram precisas, frias, certeiras. No trabalho era respeitado, temido até. Gerente de vendas há 18 anos, sabia exatamente o que dizer para fechar contratos, para pressionar resultados, para motivar, como ele chamava, sua equipe. Em casa, era a mesma coisa. Ele nunca bateu na esposa. Nunca xingou os filhos com palavrões, mas suas palavras pesavam como pedras. Você sempre exagera, Cláudia. Isso é coisa da sua cabeça. Para de drama. Eu trabalho o dia inteiro e venho para casa ouvir isso? Cláudia aprendeu a ficar quieta. Os filhos também. Daniel achava que estava certo, que era apenas direto, sincero, realista. Afinal, ele sustentava a casa, pagava as contas, nunca traiu, nunca bebeu demais. Que mais eles queriam? Mas havia uma pessoa que Daniel nunca conseguiu calar. Seu pai. Seu Antônio, 76 anos, viúvo, morava sozinho num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Teimoso, cabeça dura, opinião para tudo. E Daniel odiava visitá-lo. Porque seu Antônio ainda tratava Daniel como menino, ainda dava palpite, ainda criticava, ainda cobrava. Você não vem me ver, rapaz. Quando foi a última vez que trouxe meus netos aqui? Tá ficando igual sua mãe, só pensa em dinheiro. E Daniel rebatia, sempre, com ironia, com rispidez, com distância. Pai, eu tenho uma vida, não posso ficar vindo aqui toda semana. O senhor reclama de tudo, nada tá bom. Eu não sou sua mãe. E ela também não era perfeita, não. As visitas eram rápidas, protocolares, tensas, e sempre terminavam do mesmo jeito. Seu Antônio, calado, olhando pela janela. Daniel, saindo sem olhar para trás. Até que numa terça-feira, o telefone de Daniel tocou. Era a vizinha do pai. Seu Antônio passou mal, tá no hospital. Daniel desligou, respirou fundo, pegou a chave do carro e, enquanto dirigia, uma voz pequena lá no fundo sussurrou. E se for sério dessa vez? Ele ignorou, como sempre fazia. O hospital cheirava a álcool e a silêncio. Daniel entrou no quarto 304. Seu Antônio estava deitado, pálido, com soro no braço. Olhos fechados. Parecia menor, mais frágil. Daniel puxou a cadeira. Sentou. Ficou ali, olhando o pai dormir, sem saber o que fazer com as mãos. Depois de alguns minutos, seu Antônio abriu os olhos. Virou a cabeça devagar. Você veio. A voz estava fraca, quase incrédula. Vim, claro que vim. Silêncio. Os médicos disseram que foi só um susto, pressão alta, coração cansado. Seu Antônio deu um meio sorriso. Cansado? É, tá todo mundo cansado de mim, né? Daniel não respondeu. E então seu Antônio, com esforço, segurou a mão do filho. A mão estava fria, trêmula. Daniel, eu sei que eu fui duro com você, quando você era moleque. Depois que sua mãe morreu, eu não sabia como ser pai sozinho. Eu errei. Daniel sentiu algo apertar no peito. Mas a voz que saiu foi a mesma de sempre, controlada, blindada. Pai, esquece isso, foi há muito tempo. Não, não foi, porque eu nunca te pedi desculpa e eu tô pedindo agora. Os olhos do velho estavam marejados. Me desculpa, filho. Daniel engoliu seco, ficou olhando para a mão do pai sobre a sua e teve vontade de dizer tanta coisa. Eu também errei, pai. Eu também fui duro. Eu também te amo. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, ele se levantou. Tá tudo bem, pai. Descansa. Amanhã eu volto. Soltou a mão. Foi até a porta. E quando olhou para trás, seu Antônio já tinha fechado os olhos de novo. Daniel saiu. Na madrugada, o telefone tocou.
Infarto fulminante. Seu Antônio não resistiu. Daniel não chorou no velório, não chorou no enterro, mas à noite, sozinho no quarto, ele pegou o celular e leu de novo a última mensagem que o pai tinha mandado, 3 dias antes. Filho, quando você puder, vem aqui em casa, quero te mostrar uma coisa. Daniel nunca respondeu, e agora nunca ia poder. Os dias seguintes foram mecânicos. Daniel voltou ao trabalho, fechou contratos, deu broncas, sorriu nas reuniões, mas por dentro algo tinha rachado. À noite, ele não conseguia dormir, ficava repassando a última conversa. Me desculpa, filho. E ele tinha saído, sem dizer nada, sem abraçar, sem olhar nos olhos do pai e dizer, eu também te amo. Uma semana depois, Daniel foi ao apartamento do pai para arrumar as coisas. Caixas, roupas velhas, livros empoeirados. E então ele encontrou, em cima da mesinha da sala, um envelope com o nome dele, escrito à mão, com letra tremida. Daniel abriu. Dentro, uma carta e uma foto antiga. A foto era dele, criança, no colo do pai. Os dois sorrindo. A carta dizia, Daniel, se você está lendo isso é porque eu já fui. Eu queria te dar essa foto pessoalmente. Queria te dizer que você sempre foi meu orgulho, mesmo quando eu não sabia mostrar. Eu sei que fui um pai difícil, sei que cobrei demais, sei que falei coisas que machucaram. Mas eu te amo, filho, e se eu pudesse voltar, eu diria isso todo dia, porque as palavras importam, e eu desperdicei as minhas. Não faz o mesmo, fala para os seus filhos, para sua esposa, para quem você ama. Enquanto dá tempo. Seu pai. Daniel leu 3 vezes. E aí, desabou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pelo pai que perdeu. Chorou pelas palavras que nunca disse. Chorou pelo tempo que nunca volta. E quando as lágrimas secaram, ele olhou de novo para a carta. Não faz o mesmo. Pela primeira vez em semanas, Daniel sentiu algo além de culpa. Sentiu um chamado. Daniel não se tornou outra pessoa da noite para o dia. A mudança foi lenta, dolorosa. Ele começou em casa. Tentou falar diferente com Cláudia, mas as primeiras tentativas foram estranhas, artificiais. Você tá bonita hoje. Cláudia olhou desconfiada. Tá tudo bem com você? Ele riu sem graça. Só queria dizer isso. Ela não respondeu. Mas depois, ao lavar a louça, ele viu ela sorrir de leve. Com os filhos foi pior. Eles tinham 16 e 19 anos e estavam acostumados com o pai distante. Daniel tentou puxar conversa. E aí, filho, como tá a escola? Normal. Posso ajudar em alguma coisa? Não precisa. O muro era alto, e Daniel sabia que tinha sido ele quem construiu. Tijolo por tijolo, palavra por palavra. Mas ele não desistiu. Começou a escrever. Toda noite antes de dormir, ele escrevia uma frase num caderno. Hoje eu disse para Cláudia que ela é importante. Hoje eu pedi desculpa pro Lucas por ter sido grosso. Hoje eu abracei a Júlia. Ela estranhou, mas não recusou. Pequenas coisas, mas reais. No trabalho foi diferente. Num dia, durante uma reunião, Daniel viu um vendedor novo gaguejar na apresentação. O garoto estava nervoso, suando, a equipe ria baixinho. E Daniel ia fazer o que sempre fazia: cortar, humilhar, ensinar na marra. Mas ele parou, lembrou do pai, lembrou da carta e disse: pessoal, todo mundo começou assim, dá um tempo. Olhou para o garoto. Respira. Começa de novo, sem pressa. O silêncio foi constrangedor. Ninguém esperava aquilo, nem Daniel. Mas o garoto respirou, recomeçou e terminou. E quando a reunião acabou, ele veio até Daniel. Obrigado, chefe. Eu precisava disso. Daniel apenas acenou, mas por dentro algo tinha mudado. Aos poucos, Daniel foi entendendo. Ele não podia mudar o passado, não podia trazer o pai de volta, não podia apagar as palavras que disse, mas podia escolher as próximas. 6 meses depois, Daniel estava numa cafeteria, sozinho, lendo, tomando café. Ao lado, uma moça jovem, talvez uns 25 anos, chorava em silêncio.
Tentava disfarçar, mas não conseguia. Daniel hesitou. Não é da minha conta. Mas algo nele não deixou ignorar. Ele se levantou. Foi até ela. Desculpa, se você tá bem? Ela levantou o rosto surpresa. Limpou as lágrimas rápido. Tô, desculpa, eu já vou. Não precisa ir, eu só... Percebi que você estava mal e quis perguntar. Ela riu, sem alegria. Você não me conhece. Eu sei, mas já estive onde você tá. E ninguém perguntou. Ela olhou para ele, hesitante. E então, desabou. Meu pai morreu semana passada, e a última coisa que eu disse para ele foi que eu odiava ele. A gente brigou por besteira, e eu saí batendo a porta, e ele... Ele teve um AVC naquela noite, e eu nunca... A voz dela quebrou. Daniel sentou ao lado dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou consertar. Não deu conselhos. Não minimizou a dor. Apenas disse, eu entendo. E contou. Sobre seu Antônio. Sobre as últimas palavras não ditas. Sobre a carta. Sobre a culpa que ainda carregava. Eu não posso te dizer que vai passar, porque não passa, não totalmente. Mas você pode escolher o que fazer com essa dor. Pode deixar ela te destruir, ou pode deixar ela te transformar. Ela ficou em silêncio. Depois disse, como? Usando suas palavras para dar vida, não para tirar, falando o que precisa ser dito, enquanto dá tempo, para quem ainda está aqui. Ela limpou o rosto. Obrigada. De verdade. Não precisa agradecer, só não desperdiça suas palavras. Daniel saiu da cafeteria diferente, porque pela primeira vez ele tinha transformado sua dor em ponte. E ali, caminhando pela rua, ele entendeu. O pai não voltaria. As palavras não ditas não podiam ser ditas, mas a missão dele agora era ensinar outros a não cometerem o mesmo erro. Hoje, Daniel tem 54 anos. Ainda gerencia a mesma equipe, mas é um líder diferente. Ele não grita, não humilha, não corta. Ele pergunta, escuta, encoraja. E quando alguém erra, ele diz, tudo bem, vamos de novo. Alguns estranharam no começo, mas depois começaram a confiar. Em casa, as coisas ainda são imperfeitas. Cláudia ainda se assusta às vezes quando ele demonstra carinho. Os filhos ainda têm mágoas, mas há algo novo. Diálogo, abraços. Eu te amo, dito em voz alta. E Daniel aprendeu que reconstruir leva tempo, mas vale a pena. Ele ainda visita o túmulo do pai, todo mês. Leva flores e fala. Fala tudo o que não disse. Pede desculpa, diz que ama, diz que sente falta, e sempre termina do mesmo jeito. Obrigado, pai, por me ensinar, mesmo depois de partir. A carta do pai está emoldurada no escritório dele. E embaixo, uma frase que Daniel escreveu. Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Daniel não se tornou perfeito, ainda falha, ainda machuca sem querer. Mas agora, ele pede desculpa, ele reconhece, ele muda, porque aprendeu, da forma mais dolorosa, que palavras têm poder, poder de matar ou de dar vida. E todo dia, ele escolhe dar vida, mesmo carregando a cicatriz de quando escolheu diferente. Se você chegou até aqui, obrigado. De coração. Porque essa história não é só do Daniel. Talvez seja a sua também. Talvez você tenha alguém que precisa ouvir. Eu te amo. Me desculpa. Você é importante. E você está esperando o momento certo. Mas e se o momento certo for agora? A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Suas palavras podem destruir, ou podem curar, podem afastar, ou podem aproximar, podem matar esperança, ou plantar vida. A escolha é sua. Todo dia, a cada conversa, a cada mensagem, a cada silêncio. Não espere até ser tarde demais. Não carregue para o resto da vida o peso de palavras não ditas, ou de palavras que machucaram e nunca foram reparadas. Fala, enquanto dá tempo, porque amanhã pode não haver amanhã. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal.
deixa um like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários, escreve só uma palavra. Amém. Porque eu sei que Deus está falando com alguém agora. E essa palavra é para você. Não desista. Não desista de reconstruir. Não desista de pedir perdão. Não desista de recomeçar. Suas palavras têm poder. Use-as para dar vida.